E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Solo Leveling segunda temporada, episódio 9 e 10, onde a gente finalmente teve o Sung curando a mãe dele aí da doença do sono eterno, né? Na cena mais linda e emocionante que a gente teve no anime até o momento. Tivemos também batalha entre os Rank S, incluindo Ryuji contra Sung, que na verdade foi basicamente aí um aquecimento para o que estava por vir, né? Porque agora sim, de forma definitiva, verdadeiramente começou o arco da ilha Jeju, já que ele apareceu, né? Um monstro sem precedentes nenhum na história ali do mundo de Solo Leveling, cara. E o cara apareceu em um segundo e já levou um, já foi. E detalhe, era um rank S e esse monstro acabou com esse rank S como se não fosse nada. Parecia que estava acabando com uma pessoa comum qualquer, assim e tal. E você fica, mano, como assim, velho? E agora? Como que vai parar uma criatura dessa, né? E um detalhe também sobre esse arco aí da Ilha Jeju, né? Todo esse lance das formigas e tal, né? Do filho supremo aí que apareceu. Lembra muito um outro anime aí, né? Mas enfim, assim, problema nenhum também. Ok. E aliás, hein, que ganchinho maldoso que eles deixaram nesse final de episódio, cara. O diretor foi muito cruel aqui, cara. Meu Deus do céu. E também vamos falar aí de alguns pequenos cortes que eles fizeram aí no anime, né, em relação ao manhwa. Que assim, de novo, cara, pra mim esses cortes aí não alteram absolutamente nada da história, né? São bem irrelevantes, na verdade. Eu acho que até fez bem em ter deixado certas coisinhas aí de fora. Então vou falar sobre tudo isso daí que rolou também. Então, agora sim, bora lá falar de tudo que rolou nesses últimos episódios, né? Começando aí pelo episódio 9, logo após a derrota lá do Baran, né? Naquela luta fantástica que a gente teve. E com isso, o Sung ele consegue o último ingrediente que faltava, né, para fazer o Elixir da Vida. Você vê que na hora de fazer, né, de preparar a mistura, ele até fica apreensivo, porque precisava de alguns atributos ali e tal. E se falhasse, né, ele perde os ingredientes, né, dá errado. Né, mas deu tudo certo ali no final, ele conseguiu fazer, fez até mais doses do que o necessário, então agora ele pode voltar até a mãe dele, né. Bom, ele também conseguiu alguns loots ali, né, do Baran e tal, equipamentos e coisas do tipo. O principal, conseguiu lá a sombra do dragão, né? Porque lembrando, ele não pode adquirir a sombra daqueles demônios que estavam lá nessa dungeon ali, né? Tem uma explicação para isso, né? Mais para frente vai falar o porquê daquilo ali. E ele também ganha uma nova habilidade que permite ele trocar de lugar com uma das sombras. Então, basicamente, ele pode ir para qualquer canto do planeta instantaneamente. Só que tem um porém, né? Tem um cooldown aí de 3 horas para você poder usá-la novamente. Né? Senão ia ser muito roubado. Imagina ele usar na batalha, ficar trocando de canto ali com as sombras e tal. Ia ser mais invencível do que ele já está. Né? Mas com isso agora ele pode voltar para a Terra, né? Levar lá o medicamento para a mãe dele, ver se vai dar certo, né? E aí ele se vê que se despede ali da Isil, né? Falou, tô indo, valeu, tchau, não dá nem tempo de nada, né? Ela ia tentar se declarar, mas não deu, não deu. Enquanto isso, a gente vê que começaram já os preparativos, né, para a grande raid da Ilha Jeju, então a gente vai acompanhando os outros personagens, né, o que cada um tá fazendo. A gente vê, por exemplo, o Baek, né, ele conversando lá com aquele amigo dele. Lembra lá do primeiro episódio do anime, né, que a gente viu uma das raids na Ilha Jeju, né, e tal, que era aquele amigo healer dele, né, acho que é Byung o nome dele, né. Só que ele meio que saiu da vida ali de Hunter, né? Fala que vai entrar para prestar um exame civil, não sei o que e tal, né? Você vê que ele tá muito traumatizado, né? Em tudo, por tudo que ele viu naquela raid que eles participaram, né? Eles perderam muita gente lá, né? Inclusive amigos dele, né? Então ele diz que não vai nessa raid, né? Você vê que ele não tá com coragem para fazer isso, né? E eu acho bacana como o anime está transmitindo muito bem esse clima pesado que tem essa missão. Né? Tanto através da direção, quanto através da trilha sonora. Porque mesmo esse pessoal sendo rank S, né, os mais fortes da Coreia, você vê que eles estão encarando essa missão como uma possível última missão da vida deles. Né? Eles estão com esse lance assim de que pode ser que a gente não volte com vida de lá. Né? E mesmo assim eles estão colocando a vida em risco para proteger o país dele. Eu acho bem bacana, né? O anime está transmitindo muito bem essa sensação, né? Dá uma importância muito grande para esse momento, né? Bom, depois disso, né, a gente volta pro Sun Ji-woo, ele chega no hospital, né, e ele vai entregar ali a poção para a mãe dele, né? E aí ele
começa a passar várias coisas pela cabeça dele. Pô, será que isso vai dar certo, né? Não sei se esses lances do sistema vão funcionar para outra pessoa. Pode ser que isso funcione para mim, né? Então ele tá com muitas incertezas, né? Isso pode ter um efeito colateral na mãe dele e tal, né? Mas ele não tem mais outra alternativa, né? Tanto que você vê que ele treme ali quando ele vai entregar, né, a poção e tal, né? Ele faz ela beber. Ele até lembra também, né, de um acidente que aconteceu quando ele era bem pequenininho, né? Porque ele acha que ele foi mexer no fogão, alguma coisa assim e tal, e ele derramou uma panela de água quente, né? E a mãe dele se jogou na frente e tal, acabou ficando com uma queimadura horrível, né? Ele sempre se culpou por causa daquilo ali e tal, apesar dele ser criança, né? Naquela época, mas mesmo assim era um outro peso que ele carregava ali junto dele, né? E, cara, esse momento aqui é fantástico, né? O anime, ele entregou tudo, cara. Essa parte aqui no anime é milhões de vezes superior ao manhwa, cara. Ficou muito boa a animação, a trilha sonora, cara, tava tudo muito bem feito. Eles capricharam horrores nessa cena aqui e no final deu tudo certo, né? Ela acorda, tal, tem esse momento ali do Sun Ji-woo chorando pra caramba e tal. Ele se emocionou de verdade, né? Finalmente, depois de 4 anos aí, né? Dele fazendo tudo que ele fez foi para esse momento, né? E ele foi recompensado, né? Isso é fantástico da gente acompanhar, né? Então, cara, que momento emocionante aqui. Não tem como você não se emocionar com esse momento, né? Aí no dia seguinte ele traz também a Jin-Na, né, e tal, mais um momento emocionante ali dela abraçando a mãe, finalmente, né? 4 anos. E aí eles voltam, né, pra casa deles e tal, e esse momento foi bem engraçado, cara, porque a Jin-Na, ela ficou ali uma semana sozinha, mais ou menos e tal, né, o Jin-Woo, ele tava lá na Dungeon Infernal, né, então a casa tá uma bagunça completa, cara, ela não arrumou nada esse tempo todo, velho. Então, bem engraçado isso aqui, né? Mas aí eles se juntaram, né? Então fazer a faxina em família ali, bem legal, nesses momentinhos assim, né? Entre eles, assim, curtindo, né? Depois de tanto tempo separados, vamos dizer assim, né? E a mãe deles, né, lembra do pai, né? Perguntando se não teve notícia nenhuma e tal, né? E não, né? Eles não sabem do que aconteceu lá nos Estados Unidos e tal, que ele apareceu por lá, que ele brotou e tal. Até o momento eles não sabem disso, né? Só que tem um detalhe interessante, porque o motivo deles terem continuado nessa casa, né, esse tempo inteiro, era justamente por causa da mãe deles, né? Porque ela esperava que ele voltasse para casa um dia, né? E uma curiosidade interessante sobre o pai deles, né, é que ele era bombeiro antes de se tornar um caçador, né? Bem legal essa informação. Enfim, seguindo aí com a história, né? Agora a gente tem o presidente Go, né? Ele anunciando em rede nacional a quarta raid para a ilha Jeju, né? Vai ser uma mega operação ali, contendo praticamente todos os caçadores de Rank S da Coreia, juntamente com vários caçadores de Rank S do Japão. Depois desse anúncio, né, a gente tem quase que um flashback, né, mostrando a chegada não, né, uma conversa que eles tiveram lá com um caçador de nível nacional, que é o Thomas André, né, um caçador dos Estados Unidos, né. Ele tinha passado ali e era para falar sobre aquele carinha lá que quer acabar com o Sun Ji-woo, né, o Hwang, né. Mas eles não focaram muito nisso aqui, era como eu falei, né? Lembra que no meu vídeo passado eu tinha falado, olha, eu acho que pode ser que ele apareça no próximo episódio e tal, e não deu outro, ele apareceu nesse aqui. E é uma participação rapidíssima, é justamente isso mesmo, ele só apareceu ali, falou com o pessoal e foi embora, né? Ele não vai participar da raid nem nada do tipo, né? Ele já se mandou pro país dele lá. Enfim, mas é interessante você saber dessa informação ali, que é esses Rank S de nível nacional, né? Ou de nível mundial, porque é basicamente um grupo ali que contém os caçadores de Rank S mais fortes do planeta, né? Então, legal, isso aí. Mas isso vai ficar mais pra frente. Depois disso, o presidente Go, ele liga pro Sung, né, pedindo para ele ir até a associação. Ele quer falar justamente sobre a raid da Ilha Jeju, né? Pedir pro Sung participar também, né? Só que antes disso, né, eles vão acompanhar ali o treinamento, né, dos outros Rank S, né? Aqui agora, depois de muito tempo, todos eles se reuniram, né, no mesmo local, né? Então ali treinando e tal, fazendo sparring, né, botando a conversa em dia também. Só que aí quem aparece também, ali nesse local, são os caçadores de Rank S, né, do Japão, né? São 10 ali, né, incluindo o Ryuji. E aliás, tem um carinha ali que é muito parecido com o Karazu, velho. Não tem como. Quando ele apareceu, eu falei, Karazu? Tá aí também? Do Yu Yu Hakusho. E um detalhe interessante, né, é que assim que o Ryuji entra na arena, ele já olha direto pro Sun Ji-woo, né? Ele percebeu a aura dele, né? Eles meio que são de classes ali parecidas, né? Então ele fala, pô, esse cara não é um mago não, hein? Tá meio esquisita essa história aí. Mas enfim, outra coisa que a gente tem nesse encontro aí é que aquela tradutora, né, ela fica meio que desdenhando ali dos Rank S, né, da Coreia, né, falando que, pô, eles não chegam nem perto dos nossos Rank S, que não sei o que e tal, né. E aí tem uma tretinha lá com o mestre da guilda lá, um cara lá de Rank A, né,
fica falando, ah, você não devia estar falando desse jeito, que não sei o quê. E aqui tem um primeiro corte, né? Porque no manhwa, né, chega até a ter uma lutinha, né, entre esses dois, né, a tradutora e esse carinha. Mas essa luta era só para explicar as regras, era só isso. Então é um corte que pra mim tá de bom tamanho, não faz falta nenhuma. Porque para derrotar o adversário, né, você tem que segurar ele ali pelo punho. É basicamente aí um pega-pega, só que com luta, né? Simplificando aí as coisas, né? Mas não tem nada demais aí na luta deles e tal, né? O Rank A até ganha dela ali, né? Que ela subestima ele, né? Porque esses caçadores japoneses, eles estão mais acostumados em lutar com monstros do que em lutar com outros caçadores, né? Não tem muito esse costume por lá, né? Na Coreia eles estão mais acostumados com esse tipo de coisa. Enfim, e aí, né, por causa disso, né, eles resolvem testar a força ali desse grupo, né? Então vai ter uma batalha ali de 4 contra 4, né? O Sun Jiwoo, ele fica de fora no primeiro momento, e aí começa esse combate, né? Ficou bem feitinho, né? Eles não gastaram tanto assim em animação nesse momento aqui, né? Só na parte final ali do Sung contra o Ryuji, né? Mas estava bem legal, foi bem dinâmico ali, porque eles foram alternando ali entre as lutas que iam acontecendo e tal, porque tinha o Baek fazendo a transformação dele, né? Porque ele fica meio que parcialmente como uma fera, né? E aí tem a Shai é muito da hora ela lutando, né? Porque ela tem aquele apelido, né, de dançarina, porque ela é muito rápida ali com os movimentos e tal, né? Então ela tem um estilo todo próprio de lutar, bem bacana, ela consegue derrotar ali até que com facilidade a adversária dela, né? E aí aquele carinha, né, que eu falei, o cara azul vai pra cima dela e tal, né? Só que ela acaba por reflexo, ela dá uma cacetada nele, tá? Ele, caraca! Só que esse cara meio que ele tem um lance que é tipo como se fosse um modo berserk dele, né? Quando ele fica nervoso, ele meio que se transforma ali e tal, fica bruto pra caramba. Então ele já ia acabar machucando a Shai, né? Só que aí o Sun Jiwoo aparece pra defender ela, né? Claro, tem que defender. Então ele defende o chute do cara e o cara continua indo pra cima dele, né? Aí só toma um golpe ali, é derrubado no chão e o Sun Jiwoo controla ali a batalha, né? Mas os outros também tinham perdido, né? O Baek acabou perdendo, porque juntou dois em cima dele, né? Porque tinha um carinha no time, né? Que ele estava acostumado a lutar com armas à distância, né? Então ele se ferrou nesse combate, né? Não conseguiu fazer nada. Mas enfim, acabou que mostrou isso aqui, que o time do Japão realmente parece ser superior ao time da Coreia, né? O Ryuji não, o Ryuji é outra categoria, ele é muito mais forte, sem dúvidas. E aí, né, por causa dessa interferência ali do Sung, né, o Ryuji aparece e fala, né, que gostaria de lutar com o Sung, né? Aí a tradutora vai lá e fala, ah, ele quer lutar com você e tal, né? Aí o Sung fala, beleza, eu aceito, mas ele tem que vir com tudo, né? Porque nesse momento o Sung ele quer testar a força desse pessoal todo, né? Ver qual que é o nível deles e tal, e também se testar, né? Ver o quanto que ele tá mais forte depois de ter vencido a Dungeon Infernal. Enfim, e aí começa pra valer o combate, né? E o Son de Woo tá se esquivando ali tranquilamente dos golpes e tal, né? Só que o Ryuji, ele vai ficando bolado com isso, né? Pô, esse cara tá me desrespeitando e tal. Vou lutar com tudo agora, né? Vou mostrar o que eu posso fazer aqui. Vou pra matar esse cara. Né? Ele fala literalmente isso, né? Que vai matar o Son de Woo ali e tal. E essa cena ficou muito boa, cara. Ficou bem da hora, né? O Ryuji conseguiu acertar o Jinwoo, cara. Você fica, caramba, o cara é forte mesmo, hein? Pra acertar ele, né? Só que aí o Son Jiwoo fica bravo também, né? Agora eu vou lutar sério também, né? Só que aí quando vai ter esse combate épico entre os dois, aí a galera deixa disso, chega e tal, oh, parou, acabou isso aí e tal. E nesse combate a gente teve um pequeno cortezinho, mas que assim, pra mim não muda muita coisa, né? Que é o seguinte, lembra quando o Ryuji, ele atacou o Jinwoo, né? E falou que, eu vou acabar com você e tal. Nesse momento, ali no manhwa, né, o sistema ele avisa pro Jinwoo, né, falando que alguém está com sede de sangue indo para cima de você. Então por isso o Jinwoo ele resolve atacar com tudo também, né? Porque se ele demorasse muito, pode ser que o sistema interpretasse o Ryuji como uma ameaça e criasse uma missão. Igual foi quando ele foi traído lá na caverna, então lembra que o sistema deu uma missão para ele, acabe com esses caras, né? Porque eles querem acabar com você. Então, para evitar esse tipo de coisa, ele foi e ia pra cima do Ryuji ele com tudo, né? Mas como eu falei, não muda muita coisa, né? Até porque o Ryuji ele fala claramente que queria acabar com o Sung, né? E ele fala que, eu senti sua sede de sangue, né? É aquilo que eu já tinha falado há um tempo, né? Que o anime ele diminui bastante essa questão de telinha aparecendo, né? Porque eu acho meio anticlimático no anime. No manhwa funciona muito bem. Só que no anime ficaria esquisito. Já pensou tu ali no, sei lá, quando lembra o Baran, por exemplo, ali no meio daquela luta épica ali, tal, a animação fluida de um lado para o outro e fica piscando várias telinhas ali, pô, ia te tirar da cena de ação, né? Então acho que isso aqui é uma boa
um bom acerto da direção ficar, não mostrar tanto assim essas telinhas, né? Mostrar só quando for algo importante mesmo, e geralmente quando eles mostram é depois do combate, né? Então, como eu falei, não afeta muita coisa não isso aqui, né? Sinceramente. Mas, pelo menos serviu ali pro Jin-Woo ele testar a força dos Rank S, né? E graças a isso, ele com uma, vamos dizer, uma precaução, ele colocou os soldados dele nas sombras ali de todo mundo, né? Então, se precisar acontecer alguma coisa muito grave, ele pode se teleportar, né? Trocar de lugar com uma dessas sombras, né? E depois disso, né, o Go ele pergunta, né, se o Sung iria ou não para a Ilha Jeju, e o Sung recusa, né? Ele não vai, ele quer ficar um tempo com a família dele agora, né? Poder aproveitar isso, até porque ele mesmo fala depois, né, que ele acha que essa quantidade de Rank S, né, porque no total vão 15 Rank S para lá e ele testou a força de cada um, ele acha que vai ser o suficiente para lidar com a Ilha Jeju, né? E de qualquer forma ele tem as sombras lá, né? Então se precisar, né? Mas enfim, seguindo aí, agora a gente vai justamente para Ilha Jeju, ver o que está acontecendo lá. E de cara, a gente já vê que o número de formigas aumentou drasticamente. Tanto que já não tem mais alimento naquela ilha suficiente para as formigas. E elas já começaram a se canibalizar. Ou seja, elas precisam sair de lá. Precisam ir para o continente agora, né? Expandir para conseguir mais alimentos. E para isso, a rainha, né? Ela criou um filho especial. Né? Um ser que é mais forte que todos os outros. Né? A gente vê ele saindo do casulo dele, que é um casulo bem maior do que os outros, né? Ou seja, esse aqui é imbatível. Você já nota pela própria aura dele, que é um negócio assim absurdo, cara. Parece que ele estremeceu a ilha inteira. É surreal o nível de poder dessa criatura. E bom, enquanto isso, a gente também teve mais duas ceninhas cortadas aí do material original, né, do manhwa, que é o seguinte, que de novo, para mim não faz tanta diferença. Uma delas é mais cômica do que qualquer outra coisa, que é o Sung caçando um assaltante, literalmente, porque lembra que ele colocou um monte de soldadinhos, ele meio que protegendo a cidade, né, fazendo rondas por ali, então ele acabou achando um assaltante lá e ele cuida dele. É isso, né? É mais engraçado, é engraçadinho, mas ok, ter tirado. E a outra é uma conversa que ele tem lá com o Jin-Ho. Esse aqui, eu acho que é uma conversa que vai ser jogada um pouco mais para frente. Porque vai ter. Isso aqui você pode ter certeza que vai ter. Mas não agora. Talvez eles coloquem no final da temporada, ou deixem para a próxima. Mas vai ter. Então, isso aqui eu nem vou chegar a me aprofundar sobre isso. Bom, seguindo aí, a gente finalmente chega no dia da raid. Né? Então a gente vê que é uma mega operação mesmo, uma operação conjunta ali entre a Coreia e o Japão. E a gente começa vendo, né, todos os caçadores da Coreia participando, né, porque eles meio que dividiram ali em três categorias as forças de defesa. A primeira linha de defesa é a que vai ficar no continente mesmo, né, nas cidades coreanas. Então tem todos os caçadores, basicamente, né? Rank A, Rank B, C, né? A gente vê a Johri, né? O pessoal da primeira temporada lá também, né? Então tem muita gente, né? Isso ali é pro caso de, sei lá, de escapar alguma daquelas formigas voando e tal, chegarem até o continente, né? Já tem uma linha de defesa ali pronta, né? A segunda linha de defesa é que fica no mar, né? Ficam ali posicionados nos navios, que é justamente caso escapem formigas voando, né? Eles vão tentar interceptar ali mesmo, né? Então são vários e vários caçadores, né? E aliás os barcos eles também utilizam uma espécie de um sinal sonoro, né? Que é para bagunçar o sentido, né, de comunicação das formigas, né? Vai atrapalhar ali essa comunicação entre elas. E por fim, o grupo de ataque, né? Que é onde estão os rank S da Coreia, né? Ou seja, o Baek, o Choi, a Shai, né? E aquela galera toda que a gente viu lá no treinamento, né? Aliás, de última hora eles tiveram também o reforço do Byung. Ele resolveu aceitar essa missão, né? Então, baita de um reforço, né? Mais um healer aí de rank S, né? E também deu uma moral a mais pro time também, né? Todo mundo ficou feliz ali com ele estar indo junto também, né? E eles estão indo de helicóptero, né? Para ir direto pro covil da rainha, né? Pro ninho dela. Enquanto isso, os caçadores japoneses, eles já estão na ilha, né? O objetivo deles é utilizar a aura para atrair o máximo de formigas para fora do ninho, né? Então eles vão cuidar de todas aquelas, são milhares e milhares de formigas ali que estão entre ali rank B, rank A, mais ou menos isso aí o nível deles. E assim, são fácil
pro rank S, só que o problema é o seguinte, né? É você ser juntado por um monte, né? É aí que mora o perigo, né? Assim como a gente viu lá no primeiro episódio do anime, né? Esse que é o grande perigo das formigas, né? Então eles vão lidando facilmente com essas formigas ali e tal, né? E isso abre caminho pro helicóptero, né? O Show ele vai eliminando várias formigas ali que estão tentando atacar eles, né? Ali voando, né? Ele derruba todas ali com as chamas dele e eles conseguem entrar no ninho, né? Lá tem vários túneis e tal, eles vão andando por lá e chegam naquele salão, né? Onde tinha aquele monte de ovos ali e eles também encontram aquele ovo maior e já ficam assustados, né? Porque eles pensam, pô, o que saiu dali? Como que essa formiga evoluiu, né? Vai saber. E aí a gente volta, né, para os caçadores japoneses, né, que estão lá enfrentando várias formigas e tal, até de forma bem tranquila. E aí eles param um pouquinho ali, né, eles estão conversando ali, tem 3 ali e tal, né, tem até aquela healer, né. Aí eles estão de boa ali, tranquilo. E aí do nada a garota perde a cabeça, né. Aí os dois olham assim sem entender nada e tal, e aí eles ficam completamente aterrorizados, né, porque se aproxima uma criatura, né. E só pela aura dele, os caras já ficam ali paralisados, né? E o episódio ele termina assim, do nada, cara, seco. Assim, aí você fica, minha nossa, cara, como é que acaba desse jeito, né? Aí fica pro próximo aí o que aconteceu. E nessa parte final a gente também teve um pequeno corte, mas pode ser que eles coloquem no próximo episódio, não sei. Assim, pra mim não precisa colocar, eu acho dispensável essa cena aqui, que é o Ryuji ele meio que ficando aterrorizado, né? Quando ele percebeu o verdadeiro poder do Sun Jiwoo, né? Lembra durante aquela luta, né, que na hora o Sun Jiwoo falou que vou lutar com tudo agora, né? Então, nesse momento, o Ryuji ele percebeu o poder do Sun Jiwoo, né? E aí quando ele lembra dessa cena, né, ele fica cheio de medo, né? Assim, eu acho meio desnecessário isso aqui, mas ok, pode ser que eles coloquem no próximo, né? Eu não sei. E a outra questão, né, que a gente não sabe ainda, é um fato aí com relação aos caçadores japoneses, né? Se vai ter no anime ou não. Parece que não vai ter. Mas isso aí só dá pra saber, acho que talvez no próximo, né? Se não tiver no próximo aí é porque não teve mesmo, né? Que eles cortaram. E assim, pra mim também não faz diferença. Não vai alterar absolutamente nada aí na história. Mas enfim, vamos ver como é que eles vão fazer aí. O próximo vai deixar muita coisa clara pra gente. Mas é isso aí, pessoal. Baita episódio, os dois, e essa reta final promete muito. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa um like aí se você gostou, se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio, gostou ou não gostou. Dê sua opinião, compartilhe o vídeo com mais pessoas, isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.